O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa catedral, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando a memória de Santo Irineu. Santo Irineu foi bispo em Lyon. Ele nasceu por volta do ano 130 e foi discípulo de São Policarpo. Santo Irineu foi um dos primeiros padres da igreja, bispo e mártir, deu a vida para testemunhar o Cristo. Escreveu um grande tratado contra as heresias, as principais heresias dos primeiros séculos, defendendo com bastante coragem a nossa fé. Santo Irineu é para nós um grande modelo e um grande exemplo de fidelidade à Santa Igreja, de fidelidade àquilo que nosso Senhor nos ensina. Por isso celebramos com muita fé a memória desse santo bispo e mártir. Nós ouvimos a primeira leitura, que é bastante extensa. Nesses dias estamos lendo do livro do Gênesis, aquele diálogo entre aquela figura misteriosa que se aproxima de Abraão, que é bastante interessante, porque são 3 homens que se aproximam de Abraão, mas de repente ele se prostra e está diante de Deus. É um só Senhor, mas são 3 homens, ora é homem, ora é Deus. É uma figura misteriosa do livro de Gênesis, uma forma misteriosa de como Deus se aproxima, de como Deus vai ao encontro do homem, aqui no caso, na pessoa de Abraão. Abraão oferece um sacrifício, Abraão oferece hospedagem para eles, e agora então eles se dirigem para Sodoma e Gomorra, porque vão destruir Sodoma e Gomorra. Aquela história que nós conhecemos, o pecado tomou conta da cidade, então eles vão para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E no episódio de hoje, Abraão está intercedendo pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Quem está lá é o seu sobrinho Ló. Há uns dias atrás nós vimos quando o rebanho de Abraão e de Ló se tornaram muito grandes e os pastores deles começaram uma divergência. Então Abraão chamou Ló e disse: olha, nós não podemos continuar juntos porque não pode haver briga entre nós somos parentes. Então escolhe para onde você quiser ir que eu vou para outro lado. E Ló escolheu esta região, que era a região banhada pelo rio, que era uma região mais fértil, que é a região de Sodoma e Gomorra. Por isso Ló está lá e Abraão então intercede pelos habitantes que estão lá. Mas vejam, esse episódio é uma figura e uma imagem da nossa condição humana, da situação de nós seres humanos, da criação, podemos assim dizer. Depois do pecado dos nossos primeiros pais, nós caímos nessa condição de Sodoma e Gomorra, de desagradar a Deus. O nosso pecado desagrada a Deus, né? E pelos nossos pecados, o que nós mereceríamos seria condenação e castigo. Porém, aqui na figura de Abraão, quem intercede por nós junto ao Pai para que não haja essa destruição? Nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão vai negociando entre aspas, né? Vai clamando, vai pedindo a Deus, mas vai dizendo: se houver 50 justos, o Senhor destruiria? Não, 45, 30, e Abraão vem diminuindo. Ele para em 10, mas a ideia é que chegasse a um justo. Por causa de um justo, o Senhor destruiria o mundo. E quem é esse justo?
Esse justo é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para que o Pai, olhando para o mundo, visse aqui entre nós o seu Filho, aquele a quem Ele ama, e no Filho visse todos nós. Essa é a redenção. Quando o Pai olha para o mundo, quando o Pai olha para cada um de nós, Ele vê em nós o Filho. Nós que fomos batizados temos impressos na nossa alma a imagem de Jesus Cristo, o justo, Ele que intercede junto a Deus. Por isso os nossos irmãos não entendem muito bem, dizem, Jesus é o único intercessor. É óbvio que Ele é o único intercessor no plano da salvação. A intercessão dos santos é outra coisa que nós podemos conversar depois. Mas Jesus então é esse que está entre Deus e o mundo. Se nós pudéssemos imaginar uma cena, porque claro, não é físico, é espiritual, mas se nós pudéssemos imaginar Deus sentado no seu trono e o mundo diante dele, na frente dele o Filho. E quando Deus olha para o mundo, olha através do Filho. Pelo Filho vê a nós, e pelo Filho nos ama, e pelo Filho nos acolhe como filhos. Essa leitura de Gênesis prefigura essa imagem do Filho impressa em nós. O grande justo, aquele que está diante de Deus, intercedendo por cada um de nós. Por isso, então, Abraão parou em 10, mas o único justo que nos redime é nosso Senhor. Por isso nós precisamos, e já o fizemos de forma primeira no batismo, nos configurarmos a Jesus. Sermos verdadeiramente, de fato, cristãos, outros cristos, viver como Jesus. São Paulo nos diria, tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus. Para agradarmos ao Pai, para irmos para a eternidade, o Pai nos acolhe quando vê o Cristo em nós. E quanto mais a nossa vida se assemelhar à vida de Cristo, mais alta é a nossa santidade. E assim nós estaremos para sempre no reino eterno com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.